Boa tarde, na paz do Senhor. Vamos continuar falando hoje do livro de Provérbios. E conforme a nossa leitura em ordem cronológica que estamos fazendo nesse ano, hoje então vamos comentar Provérbios capítulos 4, 5 e 6. Nós vimos ontem, que o seguinte, o capítulo 1, ele fala sobre o temor do Senhor sendo o princípio da sabedoria. No 2, fala que a sabedoria está disponível para todos, mas nós precisamos buscar, fazer uma busca ativa da sabedoria. E no 3, nós vimos instruções aos sábios para alcançarem a felicidade. E hoje, no 4, então, o conselho principal do capítulo 4 é adquirir sabedoria, é ir em busca. E aí, aproveitando que esse assunto ele se repete, é um conselho muito parecido com o capítulo 3, eu quero perguntar o seguinte: o que é sabedoria para você? Certamente que vocês conhecem pessoas com pouco grau de instrução formal, ou pessoas que nunca frequentaram uma escola, pessoas de todas as idades, mas mais frequente aqui pelo menos aqui no estado de São Paulo, são pessoas mais idosas, que nunca frequentaram uma escola, que não tiveram muitos anos de instrução formal, mas são consideradas pessoas sábias, pessoas ali que têm sempre um bom conselho de sabedoria. Então, nós precisamos dissociar, ou seja, separar a sabedoria do acúmulo de conhecimento técnico, de conhecimento de livros, de conhecimento de aulas, que não tem a ver. Sabedoria é o quê? É como usar na prática o conhecimento adquirido. Um conhecimento, vamos dizer, de informações, um conhecimento técnico, um conhecimento da vida, mas de informações, de histórias, de várias coisas. Então, muita gente, e certamente vocês conhecem, pode escrever para mim, vocês conhecem pessoas que a gente olha, que a gente sabe e falamos. Falamos isso até de professores muitas vezes. Aquele ali conhece muito, sabe muito, mas não consegue passar o que sabe. Ou então, aquele conhece muito, mas não consegue aplicar na sua vida aquilo que sabe. Então, não tem sabedoria. Sabedoria é a forma certa, é pegar aquele conhecimento que se alcançou, aquele conhecimento que se acumulou e saber usar aquilo na sua vida. Isso é sabedoria. E aí, quando a gente fala de sabedoria de Deus, então é pegar o conhecimento que a gente tem, o conhecimento recebido, o conhecimento acumulado, o conhecimento adquirido, e saber aplicar na nossa vida de forma a servir a Deus melhor, a atender o seu chamado, a atender aquela vocação que Ele nos deu, aquela missão especial. Pegar esse conhecimento e aplicar na nossa vida a fim de viver uma vida que glorifique a Deus. Então, quem consegue pegar esse conhecimento e aplicar tem sabedoria. Então, por exemplo, tem muita gente, agora vamos puxar para nós aqui um pouquinho. Tem muita gente que conhece muito de Bíblia e não vive, não consegue ter uma vida coerente. Então, ela conhece muito de Bíblia, tem muito conhecimento adquirido de Bíblia, mas não tem sabedoria, porque não sabe aplicar na sua vida aquele conhecimento que ela tem. Não consegue aplicar na sua vida o conhecimento que tem. Então, nós vemos muito isso quando a gente fala de paciência, mansidão e esse tipo de coisa. A pessoa fala assim, eu sei que precisa, mas eu não consigo. Então, assim, tem uma série de coisas que dá para tirar ali, mesmo sem conhecer muito a pessoa. Como assim não consegue? Quem produz o fruto do Espírito em nós é o Espírito Santo. Então, eu não estou deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Por quê? Eu sei que precisa, então eu tenho um conhecimento que eu preciso ser mansa, que eu preciso ser humilde, mas eu não aplico, então não estou tendo sabedoria nessa área. E aí várias coisas, em todas as áreas da nossa vida, tá? Então sabedoria é aplicar o conhecimento das coisas que se tem, o conhecimento que tem ali, adquirido, acumulado, recebido, é isso. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento.
saber aplicar na vida prática, no dia a dia. E quando falamos então de sabedoria de Deus, essa sabedoria que a Bíblia fala é saber aplicar, saber viver uma vida que glorifique a Deus, que cumpra com os propósitos que Deus tem na nossa vida. Então, dos versículos 1 ao 13, instruções do pai ao filho, do 14 ao 19, conselhos sobre as más companhias, e do 20 ao 27, sobre guardar o coração. Dos versículos 1 ao 13, então, nós temos instruções de um pai para um filho. Certamente essas instruções, elas foram escritas com base nas instruções que Salomão recebeu do seu pai Davi. Porque Davi, ele não foi um exemplo de pai bom, ele não foi um bom pai para a maioria de seus filhos, Adonias, Aminon, Absalão. Mas para Salomão, ele foi um bom pai. Ele deu excelentes conselhos para Salomão e ele sempre ensinou Salomão o quê? Busque a Deus, Deus em primeiro lugar na sua vida. Então ele ensinou Salomão. Com Salomão, ele teve um cuidado maior. Penso eu que era porque ele sabia que a promessa de Deus de ser rei estava sobre Salomão. Então ele acabou dando uma atenção maior a Salomão. E aí vem um cuidado que nós precisamos ter com essa história de favoritar, de dar atenção para um filho em detrimento dos outros. Então precisamos ter esse cuidado que Davi entendemos, né? A Bíblia não deixa isso claro, mas nós entendemos que Davi deu uma atenção maior para Salomão e o ensinou a buscar a Deus sempre em primeiro lugar, a cuidar do povo, enfim. E aos outros filhos a gente leu claramente o que está escrito. Adonias, por exemplo, era um filho mimado de Davi. Davi nunca disse um não, nunca colocou limites para Adonias, e isso está na Bíblia. Isso não é subentendido, isso está bem claro. Do 1 em diante, ouvir filhos a correção do pai e estar atentos para conhecer-lhes da prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai. Então Salomão escrevendo. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me, retém as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência. Então, conselhos para adquirirmos a sabedoria, sabedoria que vem de Deus. Versículos 14 e 15. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal e foge deles o sono. Então, conselhos aqui nessa segunda parte, do 14 ao 19, para evitar as más companhias. Não passes por ele, ou seja, desvia, cruza, sai de perto, passa de largo, o versículo fala. Não ande com más companhias. E muitas vezes, más companhias, a gente pensa que são aquelas pessoas reconhecidamente mas muitas vezes podem ser outro tipo. Pode ser aquela amiga que fala mal, que só consegue conversar criticando os outros. Tem aí várias conotações sobre essas más companhias. Aqui nessa versão Bíblia Viva, versículo 13. Tome posse do meu ensino e nunca o abandone, pois dele depende o sentido e a razão do seu viver. Não imite os maus, nem siga os passos dos perversos. Fuja do caminho dos perversos. Desvie-se deles, não se aproxime deles. Então, esse cuidado de não andar perto. Nós precisamos cuidar muito. Isso aqui está falando de não viver a vida dos ímpios, de não andar junto no sentido de viver o mesmo estilo de vida. Obviamente que nós não podemos não nos comunicar e não ter relacionamento nenhum com as más companhias. Me diga com quem você anda, que eu te digo quem você é. Esse versículo ele não pode se referir a nós. Olha só. Me diga com quem andas. Jesus andou com quem? Com o cobrador de impostos, com os pecadores, com os surdos, com mudos, com doentes, com prostituta. Porque Jesus não faz acepção de pessoas. Não devemos ser influenciados, mas devemos influenciar e imitar Jesus.
Isso mesmo. Se nós aplicarmos a Jesus, me diga com quem andas. Jesus andou com pecadores, com cobrador de impostos, com doentes, surdos, mudos, paralíticos, com prostituta. Jesus andou com prostituta. Jesus andou com ex-prostituta. O que nós vamos falar de Jesus, que ele andou com todas essas pessoas? Jesus não andou com a sociedade, com a elite da sociedade. Jesus não andou com ricos, embora tivesse ricos no meio e ao redor dele, mas não foi com essas pessoas que ele andou. Então nós precisamos cuidar. Quando a gente lê aqui nesse versículo, para não andar em más companhias, é no sentido de não viver o estilo de vida das pessoas más. Quando a gente anda junto com essas pessoas no sentido de viver aquela vida, a gente fica igual. Aí cabe sim. Me diga com quem andas que eu vou te dizer quem você é. Mas isso não significa que nós devemos nos afastar e não nos relacionar com pessoas que não servem a Deus. Não, porque como é que a luz vai iluminar as trevas se a gente não pisar, não estiver ali perto das trevas? Tá? Então precisamos fazer essa distinção e tomar esse cuidado. Aqui é no sentido de não viver a vida. Jesus andou com prostitutas, mas ele não viveu aquele estilo de vida. Muito pelo contrário. Ele influenciou, ele iluminou ali para onde passava. Vamos aqui para o versículo 23, então. 4:23 é um versículo bem famoso. Acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Então, o nosso coração não é esse músculo, mas é o centro onde ficam as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos pensamentos. E nós temos que cuidar, porque é dali que procede as fontes de vida. Dali que depende toda a nossa vida. É o que passa pela nossa mente que vai conduzir a nossa vida. Então, temos que cuidar. Cuide bem, guarda, protege bem. Aqui na versão uma versão mais tradicional fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, importantíssimo esse versículo. O 27, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não ande pelo caminho do mal. Então, cuidado onde nós andamos. Vamos ao capítulo 5. Então, o capítulo 5, ele vai falar o assunto principal, eu já disse ontem, cada versículo desse daria para nós falar aí 1 hora ou mais sobre cada versículo, então não é possível. Então, quando eu falar aqui assunto do capítulo, é assunto principal, porque cada capítulo, vocês vão ver lendo que tem muitos assuntos em cada capítulo. Então, capítulo 5, o principal assunto é cuidado para manter a pureza sexual. E quando falamos de pureza sexual, é para os solteiros, para as solteiras, se guardando para o casamento. E para os casados, é se guardando dentro do casamento, um para o outro. Então, quando a gente fala de pureza sexual, nós estamos falando contra prostituição, fornicação, adultério e a pessoa que é o amante do pecado, que é aquela pessoa que defende uma vida livre, tá? Fora do casamento ou até dentro do casamento. Então, o capítulo 5 ele vai combater, ele vai dar instruções, orientações, exortações para se manter a pureza sexual. Dos versículos 1 ao 14, ele vai chamar atenção ali contra a sensualidade. Do 15 ao 23, recomendações para a fidelidade conjugal. Os versículos 14, 15 e 16 especificamente está falando sobre o casamento. E eu quero chamar atenção aqui para o versículo 3, que são aqueles elogios vazios que muita gente acaba ouvindo, dando atenção e gostando. E aí o pecado acaba sendo o resultado. Então nós precisamos cuidar muito, tanto do que falamos como do que ouvimos. Olha o 3. Saiba que as palavras da mulher imoral são doces como o mel e sua voz é suave como o azeite. O que significa isso aqui? Em forma de poesia. As palavras da mulher são doces como o mel. Ou seja, todo mundo gosta de um doce, gosta de ouvir, ainda mais elogios. A sua voz é suave como o azeite. Mas no fim, é amarga como o fel. Por quê? Porque no fim leva ao pecado. Então, esse cuidado que nós precisamos ter.
Versículo, vamos ler mais aqui, o versículo 14, 15 e 16 fala o seguinte: quando nós lemos Provérbios, quase que 100% dele é atemporal. Não importa a época que nós lemos, vamos entender, porque fala de dia a dia, fala de prática. Mas algumas palavras, elas não se referem ou não é usada no nosso próprio, na nossa vida. Por exemplo, na minha aqui no interior de São Paulo. Mas pode ser que dependendo do lugar lá no interior do Nordeste, por exemplo, se usa. Então, por exemplo, aqui o versículo 15, veja o que está na Bíblia de vocês, 5 e 15. A gente fala de cisterna ou de poço, não é uma realidade aqui para mim, embora eu sei do que se trata. Mas pode ser uma realidade no interior de algum lugar aí, Brasil afora, Piauí, Sergipe, não sei. Pode ser que quando fale isso a pessoa entenda claramente o que está querendo dizer. E muitas figuras de linguagem aqui são metáforas. Então, o 15, o 16 e o 17 está falando de casamento. E está falando de relacionamento íntimo. Olha o 15. Beba a água da sua cisterna, das águas do seu próprio poço. Por que deixar que suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros de água pelas praças? Que elas sejam somente suas e não repartidas com estranhos. Está trazendo aqui para casamento. Olha o versículo 18. Seja bendita a sua casa e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Ela é o amor da sua vida. Versículo 19. Que os seios de sua esposa o saciem todo o tempo e você seja cativado pelo seu amor. E aí o versículo 22 e 23, as maldades do perverso trazem seu próprio castigo. São as cordas que acabam prendendo o pecador. Ele certamente morrerá porque não deu importância à disciplina. A teimosia e desobediência levaram o pecador ao caminho da destruição. Então, o versículo 22 fala sobre essa vida de pecado que muitos escolhem levar, e no 23 mostra o resultado do pecado, que é a morte, é a destruição. O versículo fala, ele certamente morrerá. Vamos para o capítulo 6. Capítulo 6 a gente apanha um pouquinho, né? Eu falei já, Provérbios é um livro para que a gente aprende muito, é um livro de prática, 100% prática, e muitas vezes nós cometemos ou desenvolvemos alguns hábitos que eles não são contrários à orientação da Bíblia. Então, o capítulo 6 de Provérbios, ele tem advertências contra 3 principais assuntos: fiança, preguiça e maldade. E sempre quando nós lemos o capítulo 6, o que chama mais a nossa atenção é os versículos que falam sobre a preguiça. E a gente sabe, preguiçoso, vai ter com a formiga. Né? Todo mundo já deve ter lido ou ouvido essa expressão. Mas o capítulo 6, ele começa falando sobre dinheiro, sobre fiança. Então, aqui o versículo 1, meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo, por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, você está preso nessa armadilha. Então, ser fiador é uma armadilha. E quanta gente que nós sabemos que se tornou fiador e hoje está com o nome sujo, está com dívidas que vieram para o seu nome porque foi fiador de outro, porque emprestou o seu nome para outro. E a Bíblia fala, não faça isso. E não importa com quem seja. Eu já peguei fiador, já precisei para aluguel, por exemplo, é comum, mas eu não tinha me atentado para essa orientação da Bíblia. No momento que nós nos atentamos para isso, porque é um versículo, é uma orientação que passa um pouquinho despercebida, que a gente não presta muita atenção quando lê, justamente porque depois vai falar da preguiça, e aí nós prestamos mais atenção no assunto preguiça do que no fiador. Mas assim que eu me atentei, nós trabalhamos para sair e liberar o fiador.
Então, olha, então, meu filho, visto que você caiu nas mãos do seu próximo, faça todo o possível para sair dessa armadilha bem depressa, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu. Procure esse amigo, humilhe-se e insista com ele. Não durma, versículo 4, nem descanse. Se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. Então, foge. E aí, assim, se a Bíblia fala para não ser fiador, então nós também não devemos procurar um fiador e pedir um fiador, para não colocar ele numa armadilha. Ah, mas eu sou sincero, A Bíblia fala que não é para fazer, não é para fazer. Pronto. E financeiramente falando, tem muitos motivos aqui. Só não cabe aqui o tempo para nós falarmos. Mas é assim, a Bíblia fala para não ser fiador, para não pegar fiador, para não fazer fiança, é para não fazer. Não importa a circunstância. A Bíblia não relativiza. A Bíblia não é flexível. Ela não vai falar assim, seja fiador, ser isso, isso e aquilo. Não, para o seu pai você pode ser fiador. Não, para sua mãe, para o seu filho você pode ser fiador. Não fala isso. Então a Bíblia, ela não relativiza, ela não flexibiliza. Se ela fala não seja fiador, é para não ser. Não importa se é para a mãe, se é para o pai, se é para o filho, se é para o amigo, se é para a vizinha, não importa. É não, é não. E aí vamos para o versículo 6, é o segundo assunto que o capítulo 6 fala, 6 e 6. Então são 3 assuntos. Primeiro, fiança, ser fiador ou não ser fiador. O segundo assunto é sobre a preguiça e o terceiro assunto é sobre a maldade. Então, sobre fiança a gente vê do versículo 1 ao 5, sobre a preguiça do 6 ao 11 e do 12 ao 35, práticas da pessoa má, coisas que não devemos fazer, e mandamentos, né, os mandamentos que devemos guardar, porque eles são lâmpadas para os nossos pés. E a gente escuta muito assim, olha, eu não sou preguiçosa, eu sou uma pessoa bem ativa, faço, mas vamos dar nome, como é que se fala, dar nome aos bois? Tem uma palavrinha que as pessoas usam muito, eu já usei, que é a palavrinha chamada procrastinação. Quem já usou aí? E procrastinação tem até cursos aí fora no mundo, como vencer a procrastinação, X passos para vencer a procrastinação, e não sei o que, não sei o que. Só que a procrastinação, quando a gente vai estudar a raiz da palavra e vai ali se aprofunda um pouquinho, a gente vê que procrastinação é uma preguiça mental. Então, o que é procrastinação? Eu preciso fazer algo que exige mais de mim. Então, por exemplo, tem muita gente que procrastina a leitura de um livro. Você precisa ler aquele livro para uma prova, por alguma coisa você precisa. Você precisa ler aquele livro e aí você fica adiando. E aí a gente fala assim, estou procrastinando a leitura do livro. Mas, na verdade, você está com preguiça mental. Por quê? Porque aquele livro, e aí pode ser um projeto, pode ser arrumar o quartinho da bagunça para quem tem, arrumar um guarda-roupa, é preguiça mental. A sua mente, o seu inconsciente não quer enfrentar aquilo, porque aquilo vai exigir mais de você, vai exigir um esforço maior, uma dedicação maior, e a gente fica colocando coisas no lugar e adiando aquele serviço. E isso também é, na raiz da palavra, preguiça, só que é preguiça mental. Então, procrastinação nada mais é do que pecado, porque tudo aquilo que a gente não faz por preguiça, porque está atrapalhando a nossa vida, é pecado. Está tomando um lugar ali de uma coisa ordenada, de uma coisa que devia ser feita. Então, a procrastinação é uma preguiça mental. Avalie na sua vida, veja aí, o que você tem deixado de fazer, porque, né, no termo que a gente aprende, secularmente falando, está procrastinando. E aí vai lá no seu coração e faz aquela análise muito sincera. Estou procrastinando por quê? Estou adiando o momento de sentar e estudar esse assunto aqui. Por quê? Porque eu sei que vai exigir de mim, vai exigir um esforço maior, e eu não estou querendo me esforçar agora. E é muito sério isso. Então, muitas vezes a gente não para o dia inteiro, tá? Faz uma coisa, faz outra, lava uma louça, faz um bolo, limpa o chão, lava uma roupa, não sei o que lá, mas aquilo que a gente sabe que precisa fazer
ir lá e arrumar aquele guarda-roupa, separar as roupas que eu não uso mais para doação, fazer um conserto de uma roupa, fazer alguma coisa, a gente não vai e não faz. E fica achando 1000 outras atividades para fazer. Tá procrastinando. Por quê? Porque aquilo está exigindo algo de mim. Um esforço maior, uma dedicação maior, e eu não quero enfrentar. Eu fico adiando. Então, não é só uma procrastinação, mas é um tipo de preguiça mental. Então, quando a gente lê Provérbios 6 e 6, nós precisamos entender assim que essa preguiça que está aqui não é o cansaço. Muita gente fala, tô com uma preguicinha, preciso me deitar. Pode ser que seja cansaço, tem várias coisas. Mas a preguiça mesmo, preguiça, né? Você não vai fazer porque, né? Eu tenho que fazer aquele bem, mas não faço o mal, ou seja, deixo o que tenho que fazer de lado. Mesmo que esse mal, muitas vezes, tenha cara de ser coisa boa. Se eu for lá lavar a louça, secar a louça e guardar, no meio da tarde, tá sendo uma coisa boa, não tá? Só que eu poderia fazer depois, e à tarde eu poderia aproveitar esse tempo para fazer aquilo que realmente eu tô fazendo. Mas eu prefiro adiar. Quantas vezes eu não fiz isso? Eu tinha uma aula para preparar, uma aula mais difícil, que eu precisava me dedicar mais, e eu ia fazendo outras coisas na casa. Por quê? Porque a mente está recusando se esforçar naquele assunto. Então, quando a gente lê Provérbios aqui, a partir do 6, né, do 6 até o 11, lendo sobre preguiça, nós precisamos entender que essa preguiça, essa palavra preguiça, quando nós vamos no original, não é uma simples preguiça, mas é uma preguiça que atrapalha a nossa vida. E a preguiça que atrapalha a nossa vida é pecado. E no original ainda, eu acho que nem aqui nessa Bíblia tem. Mas quando a gente estuda preguiça mesmo, aqui pela Bíblia, não é só um tipo de preguiça. Nós temos vários tipos de preguiça. Inclusive, é nessa situação que eu falei, dessa preguiça mental, e que a gente chama, aqui não tem, de procrastinação, mas que não deixa de ser uma preguiça. Vamos aqui, eu quero ler os versículos 17, 18 e 19. São 7 coisas, 7 práticas, 7 hábitos que Deus abomina. Capítulo 6, então, os versículos 17, 18 e 19. Essas 6 coisas, versículo 16. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre os irmãos. Vamos ler aqui. Olhos arrogantes. Então, os nossos olhos, eles são uma janela da alma. É um ditado que é real. Os nossos olhos são a janela da alma. Eles demonstram o que nós estamos sentindo lá dentro. Então, se os meus olhos estão arrogantes, é porque o meu coração está se achando. Primeira coisa. Língua mentirosa. A gente sabe que quem é o pai da mentira? Então, se a minha língua está proferindo mentiras, eu posso até dizer que eu sou filha de Deus, mas eu não estou nem agindo e nem vivendo como filha de Deus. Quem é o pai da mentira? Está lá em João 8. Vamos ver quem é o pai da mentira. Então, se eu estou falando mentira, eu posso até dizer que eu sou filha de Deus? E é uma palavra dura? É sim. Mas é o que está aqui, né? Versículo 44, João 8, 44. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar o desejo dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então, o cuidado com a nossa língua, com o que falamos. Depois, né? Mãos que derramam sangue inocente. Então, se nós falamos mentira, nós podemos até dizer que somos filhos de Deus, mas estamos agindo como filhos do diabo. Mãos que derramam sangue inocente. Então, muitas vezes a gente não mata com a nossa mão, mas Jesus disse que nós podemos matar as pessoas com as nossas palavras. Tá? Então, temos que cuidar muito com o que falamos. O coração que só pensa em fazer o mal. Pés que se apressam para fazer o mal, ou seja, uma atividade, ação ali para o mal.
testemunha falsa, que profere mentiras para prejudicar alguém, e o que espalha discórdia entre os irmãos. Contenda. A contenda, a discórdia, a rebeldia, ela é comparada com a idolatria, só para a gente ter uma ideia. Então, 7 coisas aqui que Deus se aborrece com elas. O versículo 20, dos versículos 20 ao 23, a necessidade de nós guardarmos os mandamentos de Deus, mas a necessidade de nós atendermos os conselhos dos nossos pais. Meu filho, obedeça aos mandamentos do seu pai e nunca deixe de seguir os conselhos de sua mãe. Grave as ordens de seus pais em seu coração, tenha-as sempre diante de você, e servirão de guia para os seus passos, dando-lhe um sono tranquilo, e a cada novo dia lhe ensinarão o que é certo. E aí aqui estamos numa live que todo mundo é adulto, não sei se todos, né, têm filhos, mas se não tem filhos de sangue, tem filhos de coração, filhos espirituais. Então olha só, não nos colocar no sentido de filhos aqui, mas de pais e mães. Nós estamos ensinando aos nossos filhos isso, nós estamos ensinando bons conselhos, nós estamos falando dos mandamentos do Senhor, nós estamos mostrando, sendo um bom guia para os passos de nossos filhos, nós os estamos conduzindo para a eternidade. O versículo 23, pois esses mandamentos são como uma lâmpada, as instruções como luz e as correções da disciplina são um caminho para uma vida feliz. E aí nos lembra Salmo 119, versículo 105, que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. E aí do versículo 24 em diante, até o 35, ele vai falar especificamente sobre a maldade da mulher, mulheres más, mulheres levianas, mulheres que gostam do pecado. Não cobiça em seu coração a beleza dessa mulher, nem se deixe atrair pelos seus olhares provocantes. O preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão, mas a mulher adúltera que trai o marido anda à caça de vidas preciosas. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? E aí ele vai falando ali sobre essa mulher má e também sobre a maldade dos homens. E fala aqui daí das consequências dessa maldade, as consequências do pecado, as consequências do adultério e o que acontece ali com o cônjuge dessa pessoa que está traindo. E esse é o nosso capítulo 6. Então, só resumindo aqui, antes que acabe o nosso tempo. Capítulo 4, então, o conselho principal é: adquira sabedoria. Se esforce, vai atrás de sabedoria. Livre-se, cuidado da influência das más companhias, não se deixe influenciar e guarde o seu coração, porque é no coração que vem a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos pensamentos. O nosso comportamento é reflexo dos nossos pensamentos. Sabemos que precisamos guardar muito bem aquilo que pensamos. E o versículo 23 fala que é do nosso coração que procedem as fontes de vida. O capítulo 5, falando sobre guardar a pureza sexual, e a pureza sexual antes do casamento tem uma conotação, e a pureza sexual depois do casamento é outra conotação. Então, antes do casamento, no sentido de se guardar para o casamento, para o seu cônjuge, e no casamento é se guardar um para o outro, não fazer nada que possa dar uma brecha para que entre uma terceira pessoa. E aí nós citamos aí, estou só resumindo agora para encerrar, mas eu citei algumas palavras que tiram a pureza sexual, que pode ser prostituição, fornicação, adultério, e a pessoa que hoje é chamada de vida livre, mas é a pessoa que é amante do pecado e não quer estar, entre aspas, presa no casamento. E por curiosidade, eu vi aqui que dá tempinho, vocês sabiam que tem prostituição dentro do casamento? Tem esposas se prostituindo. Olha só, o que é a prostituição? Aqui, acabamos de ler aqui, no capítulo 6, que é a prostituição, a mulher ali se reduz, né? O preço de uma prostituta, 6,26, o preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão. Então, dentro do casamento, a gente vê muito problema em relação a isso. Mulheres, ainda não vi homem,
Acho que não tem como o homem fazer isso, mas, né? Vou falar do que eu já vi, do que já chegou pra gente, né? Pedindo aconselhamento, e a gente vai ver essa prática que eu chamo de prostituição dentro do casamento. Mulheres que se negam. O que é prostituição? Prostituição, a mulher deixa usar o seu corpo em troca de alguma coisa, geralmente dinheiro, mas pode ser outra coisa. Em lugares que o dinheiro não é muito, troca-se por bens, troca-se por coisas. Então, muita mulher casada que só se dá com o marido, que só se deixa ali estar em intimidade sexual com o marido diante de alguma coisa, que é a chantagem. E isso é um tipo de prostituição. Precisamos ter esse cuidado. É pecado e a Bíblia condena. E está 100% contrário à Bíblia, que lá em Coríntios 7, Paulo fala, né? O meu corpo não é meu, é do meu marido, o dele não é dele, é meu. Falando ali de prazer. Então eu não posso exigir algo, fazer chantagem. A chantagem por si só já é pecado. Quanto mais, então, dentro de um relacionamento conjugal. Tá bom? Não tem como nós não falarmos aqui sobre essa pureza sexual dentro do casamento sem falarmos desse tipo de prostituição. Vamos encerrando então. Eu espero que tenha sido uma bênção para você, que você tenha aprendido alguma coisa com esse comentário de Provérbios 4, 5 e 6. Aqui, para mim, o que mais pega no comentário todo de hoje é essa preguiça, a parte de preguiça mental. Tem muitos estudos, muitas coisas para fazer que exigem da gente, mas a gente acha uma louça para lavar, uma roupa para guardar, alguma coisa, e aquilo que exige que eu fique aqui 2 ou 3 horas em cima de um livro, em cima de um caderno, desenvolvendo alguma coisa, a gente acaba adiando. Precisamos cuidar muito. E a melhor forma de nós conseguirmos superar, eu particularmente, a questão da preguiça mental, em primeiro lugar, é eu confessando o que eu estou adiando. Confessando em oração. Senhor, eu tô pecando. Tô pecando porque não quero me dedicar a isso aqui, não quero fazer esse esforço. Me ajuda. E aí, Deus nos perdoa, o Espírito Santo vem e nos ajuda. Sabe como que ele me ajuda? Você pode dar risada, né? Mas é a verdade. Sabe como que o Espírito Santo me ajuda a vencer a preguiça mental? Tacando vergonha na cara. Porque tem vezes que para vencer a nossa preguiça mental, a gente precisa de uma pitadinha ali de vergonha na cara. A gente fala, não, eu tenho que fazer isso aqui e pronto, e sentar e fazer. E isso é para arrumar um guarda-roupa, para arrumar, né, como eu disse, quem tem, quartinho de bagunça, um livro que precisa ser lido, prova para corrigir, trabalho de aula para corrigir, que eu estou aqui com trabalhos para corrigir também. Então, cada um, né, naquilo que tem aí para fazer, vamos orar, vamos ler a palavra de Deus e aprender com Provérbios. Amém? Obrigada pela companhia de vocês, que Deus abençoe e até amanhã.